Pessoal, olá pessoal, eu sou o Luciano Freitas, sou técnico em eletrotécnica, instalador de ar-condicionado, e eu vou estar gravando um vídeo aqui para mostrar para vocês e passar para vocês, principalmente para os iniciantes. Quem já é profissional não precisa saber disso, pode até ter conhecimento suficiente para me ensinar, mas para quem está iniciando, qualquer dica faz toda a diferença no dia a dia. Eu, por exemplo, quando tive o interesse de trabalhar com instalação de ar-condicionado, a primeira coisa que eu fiz foi acessar o YouTube para ver alguns vídeos de alguns profissionais. E interessante, na parte de brasagem, de solda, emenda de tubo de refrigeração, tubo de cobre, eu observava os vídeos de vários profissionais, o cara fazendo lá a brasagem. Eu tentava fazer igual, seguir à risca tudo que ele ensinava, que ele mostrava, mas não dava certo. Porque às vezes o profissional, ele é bom no que ele faz, mas para ensinar nem tanto, né? Para você ensinar, para você passar um conhecimento, você precisa ter algumas técnicas de ensino, né? De didática. E às vezes os caras são bons no que fazem, mas não são bons para ensinar. E tem sempre um outro detalhe que a pessoa não passa, esquece de passar, e isso faz toda a diferença. Então a minha intenção aqui é passar para vocês esses macetes. Não reparem o cenário atrás de mim, eu não tenho um estúdio profissional para gravar vídeo, sou iniciante nisso também, na gravação de vídeo, mas modéstia à parte, no que eu faço eu tenho bastante domínio, tanto na teoria quanto na prática. Sou técnico em eletrotécnica, faço projeto elétrico e instalação de ar-condicionado split. Também não tenho um aparato de gravação de filmagem profissional, tá? Mas se ficar alguma dúvida aí, vocês perguntem, que na medida do possível a gente vai tentando passar o conhecimento e a experiência que a gente já tem, praticamente 16 anos já na área, tá bom? Bom, essa ferramenta aqui é o alargador, né? Que você usa para fazer a bolsa no tubo, tá? Porque é mais prático do que você usar luva. Se você vai usar luva, você vai ficar com dois pontos de solda. Esse daqui você tem que se preocupar apenas com um, tá? Uma das dicas que eu tenho para passar para vocês, como vocês podem ver aqui, ó, já fiz o alargamento do tubo, que ele vai encaixar aqui no outro com perfeição, tá? E o importante como vocês podem ver aqui, ó, ele encaixa, tá? E é importante também que vocês façam, esqueci de pegar aqui, façam a limpeza do tubo, que seria o que vai entrar dentro da bolsa, tá? Observem a tonalidade. Então você pega uma lixa, não precisa desbastar ele, tá? É só fazer uma limpeza, dá para perceber a diferença, né? Tá? Uma lixa, mais ou menos uma lixa 100, lixar a parede, tá? Aqui, ó. Tá? Faz a limpeza, cuidado para não deixar resíduo dentro, né? Sempre bom fazer de ponta cabeça, como aqui é só uma demonstração, tá? Mas é sempre bom fazer de ponta cabeça, tá? No caso, não vai ser essa peça que vai ser soldada, vai ser essa que está fixa aqui numa amorça. Então já vou fazer aqui também. Aqui, já fiz aqui a limpeza. Vou colocar, tá, o tubo com a bolsa aqui, tá? Eu vou preparar o maçarico e a gente já continua. Aproveitando também o assunto para falar sobre solda, uma dúvida que eu tinha era se eu poderia usar estanho, aquele tubinho, aquela bobina de solda,
para fazer esse tipo de serviço. Na verdade, todo encanador de água quente, água fria que trabalha com tubulação de cobre, ele faz solda com estanho. Só que tem uma diferença. O encaixe das conexões da tubulação classe A para água, essa conexão aqui, ela é perfeita com a outra, tá? Tem um espaço milimétrico aqui. E o estanho, depois dele derretido, ele fica muito fininho, quase como uma água, tá? Aqui não, aqui você já tem muito espaço, tá? Então o estanho ele escorreria, não iria preencher completamente, com certeza vai dar vazamento. Outra coisa, o estanho ele derrete a uma temperatura de 180 graus. A solda Foscoper, ela começa a derreter quando ela atinge no mínimo 800 graus. Então praticamente há uma fundição entre os dois materiais, no caso os dois pedaços de tubo de cobre e a solda. É semelhante a uma solda que um serralheiro faz ferro com ferro. Processo parecido. Outra coisa, então assim, para concluir, você não deve nunca usar estanho para fazer solda em tubo de refrigeração. Sei de um caso de um cara que emendou um tubo de refrigeração de um ar-condicionado com um isqueiro em cima do forro. Imagina você quando ligou o ar-condicionado, estourou em cima do forro, já tudo prontinho, teve que abrir um buraco, achar o vazamento, e obviamente não foi o cara, porque uma pessoa que faz isso não é profissional, ele não tem responsabilidade. Já tinha dado no pé. Um arquiteto que me falou isso. Então, jamais usem estanho para fazer esse tipo de solda, tá? O certo é Foscoper e o tipo de gás é esse aqui, que é o gás MAP, tá? E eu uso na ponta do maçarico esse limitador de chama. Isso é muito importante. Às vezes você vai fazer uma solda no local apertado, tem isolamento perto, outro tipo de material que teme o calor, e ele não deixa essa chama ultrapassar daqui, tá? Então você regula ele aqui para o lado que você vai trabalhar, né? Aqui, ó. Tá? Ver se dá para você ver. Então essa chama não vai ultrapassar para o outro lado, além de onde ela precisa estar. Eu me adaptei com isso e uso, eu acho muito interessante esse limitador de chama, tá? Que você adapta na ponta do maçarico, tá? E o importante também é que a chama que passa para o outro lado ajuda a aquecer a outra extremidade do tubo também, tá? Então dá um aceleramento no ponto de fusão, né? Na temperatura ideal. Sempre que possível, faça esse tipo de solda em um local interno, protegido de vento, de brisa, de corrente de ar. Isso atrapalha demais. Então, sempre que possível, fazer uma solda num local protegido vai ser mais eficiente, tá bom? Outra coisa também, aproveitando aqui, eu vou falar para vocês, um dos detalhes que eu via o pessoal fazendo a brasagem, ia fazer e não ficava igual, a solda, a vareta Foscoper ficava grudando aqui, sabe, colando, ficava aquele monte de excesso de solda. Então, na verdade, eu não entendia por que isso acontecia se eu estava fazendo tudo certinho conforme o vídeo ensinava. E ao longo do tempo eu aprendi isso sozinho. Porque assim, a intensidade da chama, imagine você que isso aqui tivesse um regulador de 0 a 10. Digamos que você tem que deixar no 7, tá? Praticamente, isso ao longo do tempo você vai se ajustando, se for muito alto, mas enfim, tem que ter realmente uma chama bem abrangente, tá? Sem miséria. Senão tu não vai conseguir aqui o ponto de fusão necessário, tá bom? Para poder fazer essa brasagem. Outra dica importante, sempre que tu for fazer uma solda, faça um L na ponta ou um anzol, tá? Isso vai te ajudar na hora que estiver circulando aqui. Às vezes você está num local que você não tem acessibilidade para todos os lados. Então, se você tem isso aqui, vai te ajudar a fazer a circular.
tá? Não vai nessa de que esquentou, ficou vermelho, que nem alguns vídeos que a gente vê, só pôr aqui que ela corre, não vai nessa não que vai dar vazamento. Você tem que circular mesmo e possivelmente fazer um anel de solda aqui, tá? Senão não vai ficar bom o negócio, vai vazar. Vou acender aqui o maçarico. Observe que eu coloco a mão próximo aqui, tudo bem que estou com a luva, mas o calor, né, a chama não consegue ultrapassar. No princípio você pode correr para cima e para baixo, dos dois lados da emenda, mas quando você perceber que já está querendo ficar vermelho, percebe? Você concentra o fogo na parte da bolsa. Agora é só esperar esfriar, tá? Antes que alguém comente, num processo de campo, é importante você fazer essa brasagem com nitrogênio, né, passante, né? E eu não vou demonstrar isso, vou só comentar porque é um procedimento correto, tá? Para que amanhã depois mas não fez o procedimento correto. Mas tem vídeos aí de outros profissionais que mostram, que fala sobre esse detalhe, que eu não vou me aprofundar agora, tá? Então aqui, ó, esperar. Um detalhe importante, você nunca deve acelerar o processo de resfriamento, tá? Com pano úmido ou jogando água. Isso vai dar um choque térmico, pode causar trinca na solda e dar vazamento, tá? Bom, e para finalizar, ó, como vocês podem ver, a solda, tá, foi executada. 100% de garantia que não vai ter vazamento, tá? E eu espero que as dicas que eu passei para você sejam importantes. Se você achar que merece, dá um like aí, vai me ajudar. Ou se quiser que eu poste outro tipo de vídeo com mais algum detalhe, eu agradeço pela consideração. Valeu? Obrigado.